Faltam 10 minutos para as 5 horas da tarde, aqui em Porto Alegre. Sol claro, bem claro, céu totalmente azul, dia belíssimo, mas faz frio aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Há pouco eu estava olhando aqui, olha aqui, ó, de longe, 13 graus, ó, Porto Alegre. Mas hoje de manhã, quando eu levantei, 6h30, 7 horas, fazia menos 1 grau em Porto Alegre. O pior de tudo aqui no sul, até do que o frio, é um ventinho cortante, muito gélido, é de congelar os ossos, né? Bom, senhores, não é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui esta noite, apesar de que eu estou preparadíssimo aqui, a dona Raquel já está a postos, trabalhando no minestrone, né? Minestrone é aquela sopa de feijão, aquele feijão que sobra do meio-dia, uma sopa de feijão com massa, uma massinha bem fina, com bastante alho, e um vinho tinto da Moscato, um Cabernet Sauvignon. Bom, senhores, muitos de vocês devem ter acompanhado o pronunciamento de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pessoas hoje me procuraram e me disseram: ele disse que ia largar uma bomba. E eu não vi bomba nenhuma. Eu não vi bomba nenhuma, eu vi várias bombas naquele pronunciamento de ontem, que, aliás, na minha opinião, foi o pronunciamento mais consistente, mais prolongado e mais didático de todos que o presidente fez até este momento, desde que assumiu a presidência da República. Extremamente didático. A peroração dele toda sobre a questão do voto impresso, do comprovante impresso do voto dado na urna eletrônica, foi de lavar a alma. Ele não deixou nada de fora. É barba e cabelo, como se costuma dizer. Porque o presidente alinhavou não apenas dados teóricos a respeito das fraudes possíveis na votação eletrônica, como a respeito, inclusive, dos equipamentos superados que são usados nas urnas. Partiu da legislação anterior e existente. Muita gente até acho que não sabe que o Bolsonaro foi o autor de um projeto aprovado com ampla margem pelo Congresso em 2014 para implementar o voto impresso auditável agora nas eleições em que ele participou de 2018. Apesar de aprovado como lei pelo Congresso, o fato é que o Supremo, para variar, decidiu que era inconstitucional aquela lei e não aplicou. E o presidente, então, narrou todas essas filigranas aí, jurídicas, inclusive, a respeito do voto impresso. E mais do que isso, ele trouxe depoimentos, inclusive, de pessoas que têm a convicção de que o voto que elas registraram nas urnas eletrônicas não foram levados em consideração. Depoimentos. A mídia, claro, corporativa e seus aliados da mídia marrom, da imprensa marrom, da internet, tentaram desqualificar esses depoimentos. Mas não conseguiram, por exemplo, desqualificar todos os relatórios feitos pela Polícia Federal até agora a respeito da vulnerabilidade desse sistema eleitoral, que só existe em poucos países do mundo. E nos mais atrasados, né? A gente até já sabe decor, Brasil, Butão, Bangladesh, coisas desse tipo assim. Nenhum país civilizado usa o sistema eleitoral que nós usamos aqui no Brasil sem comprovação impressa nenhuma do voto do eleitor para permitir depois uma fiscalização e uma auditoria visível a todos. Isso foi feito, foi demonstrado ontem, cabalmente, inclusive com uma intervenção do próprio ministro da Justiça. Essa gente não está para brincadeira.
foi uma aula a respeito desse assunto, no meu entendimento, e uma posição firme partida do presidente da República, o que não é pouca coisa. Não sou eu aqui falando para vocês, nem vocês falando para os seus amigos, é o próprio presidente da República que, durante minutos e minutos, muito tempo, defendeu que a proposta de emenda constitucional apresentada na Câmara dos Deputados pela deputada Bia Kicis, e que se encontra no âmbito de uma comissão especial formada na Câmara dos Deputados, ele defendeu que fosse aprovado isso aí. Já na semana que vem vai ter essa sessão aí. Não há maioria, pelo menos até o momento, para aprovar. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é aliado do presidente da República, que é do PP, partido do novo chefe, inclusive, da Casa Civil, do Bolsonaro, que é o articulador político do governo, ele mesmo já disse, isso não tem importância nenhuma, está fora de propósito discutir essas coisas. Não está fora de propósito, não, discutir essas coisas. Porque senão o que vai acontecer é, novamente, um alarme geral em relação à verdade eleitoral no ano que vem. É o que teme o Bolsonaro. Ele está convencido de que foi roubado nas eleições de 2018. Como está convencido de que o Aécio foi roubado em 2014. Aquele depoimento do deputado Bruno Araújo, mas principalmente o depoimento do Carlos Sampaio, ambos do PSDB, em 2014, depois que levantaram a suspeita de que o Aécio tinha sido roubado nas eleições, aquele depoimento, inclusive que foi transmitido de novo ontem pelo próprio Bolsonaro, hoje o Carlos Sampaio nem falou no assunto. O Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB, também nem falou no assunto. Mas os seus representantes da comissão especial vão votar contra o voto impresso. E, no entanto, ali ele defende o voto impresso. E ele diz, depois de ter tentado auditar as urnas, o presidente era o Dias Toffoli, que era advogado, antes de ser ministro foi advogado do PT, ele disse com todas as letras que foi impossível auditar. Eu não pude dizer que houve fraude porque não teve nem como fiscalizar, não teve como auditar. Então não dá para dizer que houve fraude nem que não houve fraude. Ora, um sistema de informática, eu sou homem inclusive dessa área, que não permite ser auditado, não é sistema nenhum. Ele é uma roubalheira eletrônica, só isso aí, mais nada. E é isso que nós temos aqui no Brasil. E é isso que o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está defendendo, o Barroso. E o novo presidente que virá aí, o Alexandre de Moraes, e a maioria do Supremo, e muitos políticos, inclusive. Muitos políticos, muita gente. A mídia, então, corporativa quase toda. Então, esse pronunciamento do presidente ontem foi muito importante, porque ele chamou exatamente a razão todos os brasileiros. E principalmente fez uma convocatória para que neste domingo todos nós, os brasileiros, possamos sair de casa e ir para a rua, para as praças, para defender o voto impresso auditável, que não é a volta ao voto impresso, é apenas adicionar uma nova camada de transparência na votação. Ou seja, você vai lá, vota como sempre votou na urna eletrônica, mas ao mesmo tempo ao lado sairá um impresso com os votos que você deu. Você vai conferir se deu tudo ok, confirma, e o seu votinho lá impresso vai para uma urna ali indevassável, que será depois lacrada e aberta, caso haja alguma suspeita de que aqueles votos que foram dados naquelas urnas não são os corretos. É isso aí. Olha, não tem. É uma coisa tão clara assim, não tem o que discutir. Você imagina, você vai lá, bota o dedo ali nas teclinhas, escolhe o seu candidato e aperta ali. E ao mesmo tempo que você fez isso, sai impresso numa impressora do lado o voto que você deu na urna eletrônica. Você fica vendo lá. Bom, o que está aqui nesse papel foi o que eu digitei? Foi. Então, confirma e vai direto para uma urna do lado, física, onde aqueles impressos, os comprovantes vão ficar ali. Para sempre. Vai ficar para o tempo que for necessário
até que se esclareça qualquer dúvida a respeito do que aconteceu naquelas urnas. Tem coisa mais clara do que isso aí? Olha, não precisa nem desenhar. Isso aí é claríssimo, é muito claro. E eu acho que quem acompanhou o pronunciamento de ontem do presidente da República foi corajoso, sobretudo, muito corajoso. Ele tocou em pontos ali que eu duvido que um outro político brasileiro que tenha o nível de importância que o presidente tem tivesse coragem de dizer coisas semelhantes. Só o Roberto Jefferson que tem coragem de dizer coisas assim, até mais, né? Mas ele não é presidente da República. Aliás, ele é presidente nacional do PTB, mas não é nada, não tem mandato, né? Mas o Bolsonaro tem a responsabilidade de ser presidente da República. Tudo tem consequência em relação ao que ele está falando. Então isso aí agora ficou bem claro, né? Para domingo, então, vocês preparem aí as suas bandeiras. Quem não puder sair de casa, faça como eu faço. Eu vou sair. Eu vou para o Parcão aqui em Porto Alegre. Eu fui em todas, desde 2015, que o pessoal já está chamando esse jornalista de jornalista de passeata. Eu quero dizer para vocês que, na verdade, eu sou de passeata praticamente desde que eu nasci. Eu sou de uma família que gostava de política, né? Não tem ninguém com mandato, nunca teve, mas gostava e gosta de política, né? Acompanhei tudo isso aí. Então, domingo é isso aí. Aqui é Parcão, vocês aí na sua cidade, quem não puder ou não quiser sair de casa, pelo menos bota a bandeira do Brasil, porque isso aí já é um símbolo, né? A bandeira do Brasil. É um símbolo que nós temos aí pela frente. Então, eu fiz essa conversa de hoje com vocês especificamente para dar o meu depoimento a respeito do que falou o presidente ontem à noite, a repercussão de hoje, inclusive. Eu achei que esse pessoal que é do eixo do mal, que eu chamo do eixo do mal, os filhos do Caim, eles me pareceram bem perplexos a respeito do que o Bolsonaro falou ontem, porque ele não falou só do voto impresso, né? Ele teve a coragem, inclusive, de defender, por exemplo, o deputado Daniel Monteiro, que está preso lá no Rio de Janeiro, né? Falou sobre a CPI também. Aliás, antes de encerrar esse comentário aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no meu blog, polimebraga.com.br, porque há ali uma nota deliciosa a respeito do presidente da CPI do Senado, o senador Omar Aziz. Nessa nota há uma denúncia formal do ex-senador Arthur Virgílio, que foi prefeito de Manaus, de Amazonas, como o Aziz. Nessa nota, o Arthur Virgílio, que é candidato do PSDB a presidente da República, não é pouca coisa, é um senador muito sério, tucano, mas muito sério. E ele chama o Aziz de pedófilo, né? O Arthur Virgílio disse que foi membro e foi da CPI da pedofilia no Senado, ele era um dos membros, e conta como a mãe do Aziz foi procurá-lo, era amiga da família, pedindo pelo amor de Deus que ele salvasse a pele do filho dela, o Aziz, que ia ser citado ali. E só não foi citado porque o Arthur Virgílio votou contra essa citação, e foi o voto de Minerva ali, senão ele estava citado, não estava nem no Senado, não estava nem incomodando. O Arthur Virgílio podia ter livrado o Bolsonaro desse cálice e não livrou, né? Agora está arrependido, está chorando as pitangas, dizendo, olha aqui, ó, eu quero ver como é que o Aziz vai se sair depois dessa acusação aí feita. É isso aí, senhores. Eu não sei se eu volto no sábado, mas domingo, depois dessas manifestações, com certeza eu vou voltar a conversar aqui com vocês.